Começa a partir de agora, Esporte de Primeira. Aqui, o esporte em primeiro lugar. Informações do mundo esportivo para deixar você muito bem informado. Está no ar, Esporte de Primeira. Olá, você amigo internauta conectado na 107 FM, no nosso site radiofm107.com.br. Começa a partir de agora, Esporte de Primeira 2.0, toda segunda e toda quinta-feira. Você acompanha no nosso site o programa Debate Esportivo, falando de tudo que aconteceu em matéria de esportes no final de semana, também na rodada do meio de semana de Campeonato Brasileiro. Aqui ao meu lado está o José Roberto. Olá, Zé Roberto, boa tarde. Olá, Edson Júnior, boa tarde. Boa tarde a todos aí os nossos telespectadores, agora podendo acompanhar com imagem o Esporte de Primeira 2.0, trazendo muitas informações do que acontece no mundo esportivo, como você mesmo disse. Zé Roberto, apenas o Palmeiras dos paulistas venceu nesta rodada aí do Campeonato Brasileiro do final de semana. O que aconteceu com as outras equipes, Zé? Então, apenas o Palmeiras venceu, mas foi um jogo muito difícil, e o que aconteceu com o Corinthians foi muitos erros, né, que o Corinthians teve. O Corinthians teve vários erros, inclusive o Emerson perdeu grandes chances de abrir o placar. O Corinthians, que eu mesmo falava que tinha um bom elenco no campeonato brasileiro, um bom elenco com alguns jogadores no caso de reposição. Saiu o Alex, entrava o Danilo, tem 3 atacantes, tem o Adriano para entrar ainda. Todo mundo falando, onde será que o William vai jogar? O William vai sair desse time? E aí a dúvida, né, se o William vai sair ou não, mas ontem o Emerson, que ganhou a posição do Edson, que está machucado, perdeu grandes chances de marcar gols, e a principal culpa do Corinthians não sair vitorioso ontem foi as falhas da defesa. Foi o jogo que o Corinthians tomou mais gols na era Tite, nessa segunda passagem dele no comando do Corinthians, e também temos que falar aí dos gols que o Emerson perdeu, por isso que o Corinthians não ganhou. O Ralf e o Paulinho não jogaram nada. O Ralf e o Paulinho são os principais jogadores do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, juntamente com o Danilo, que saiu lesionado, fazendo uma boa partida o Danilo. O São Paulo, por que o São Paulo perdeu? O São Paulo começou bem, avassalador. O São Paulo vencia, teve grandes chances para vencer. O Fernando Praz fez grandes defesas. O Rivaldo não fez um bom jogo, mas também não foi tão acionado assim. E o São Paulo, o Vasco jogou nos contra-ataques. E o São Paulo, na falha da zaga, o Adilson Batista mexendo muito mal no time, poderia colocar o Henrique Miranda já de início, não fez isso, colocou o Luiz Eduardo, improvisou um zagueiro na lateral esquerda, sabendo que... Começou a inventar igual o Carpegiani, Já começou a inventar igual o Carpegiani. A diretoria do São Paulo já sofre uma pressão, já tem uma pressão sobre o Adilson Batista, e por isso que o São Paulo não venceu as invenções do Adilson Batista, mas o time jogou muito mal, o Lucas muito abaixo da média também. Falando do Santos, o Santos não venceu o Atlético Paranaense, pode-se dizer em função do estádio. O Atlético Paranaense até aqui é a pior equipe da competição. Ontem o Renato Gaúcho vem dando corpo a essa equipe do Atlético Paranaense. Ontem o Santos foi superior, só que o gramado não deixou o Santos, que tem um bom toque de bola, o Ibson, Paulo Henrique Ganso, até o Arouca. O Santos agora acabou de recusar uma proposta da Fiorentina do Arouca. O Arouca vai permanecer também até o Mundial. O Neymar também teve... Quando ele conseguiu jogar o Neymar, o Santos foi superior, só que na falha, no finalzinho, o Santos deixou pelo menos o empate escapar. O Santos não venceu devido ao gramado, mas o Santos jogou mais. Como o Muricy Ramalho disse após a partida, o Santos merecia sim a vitória. O próprio Muricy Ramalho, essa questão do gramado é interessante. O próprio Muricy Ramalho falou, depois da partida, o gramado estava molhado para os dois. Então, Só que aí a gente analisa, o Santos é uma equipe que ela tem um maior poderio técnico, né, do que a equipe do próprio Atlético Paranaense, e por isso que considera-se o Santos o maior prejudicado nessa questão aí do gramado molhado e nas péssimas condições de drenagem lá do gramado da Arena da Baixada, considerado por muitos um dos melhores estádios do Brasil. Agora, você falou do Santos, a gente acabou de sair do Esporte de Primeira na 107, em 107,7 MHz, e você falou do Neymar. O Santos não vai vender mais o Neymar, Zé? O Santos não vende mais o Neymar. Hoje o presidente Luiz Álvaro mandou um e-mail avisando a diretoria, um e-mail especialmente para o Real Madrid, falando que não vai vender mais o Neymar. E mesmo que o Real Madrid pague os 45 milhões que é a multa rescisória, o Real Madrid teria que falar diretamente com o jogador. E o jogador parece que já está fechado com o elenco do Santos, deve ficar até o Mundial.
eu falava também no Esporte de Primeira versão da rádio que é muito difícil acreditar em palavras de dirigente. Não dá para garantir, o Neymar vai ficar e pronto. É o e-mail que foi mandado, agradeceram falando que não vão vender o Neymar, mas vamos ver. Se o Real Madrid chega, por exemplo, com 60 milhões, que é 15 milhões acima do que é a multa rescisória, acho que é muito difícil também segurar o atleta na Baixada Santista. O Neymar tem um prestígio total na Europa, principalmente através do seu empresário, e agora o Santos mais oficializou, não vai vender o Neymar. E em relação a negociações, ontem eu falava no Esporte de Primeira edição de domingo em relação ao Lucas. A Inter de Milão fez uma proposta essa semana pelo Lucas, 40 milhões de euros, correto? E o São Paulo recusou também a primeira proposta pelo Lucas. O São Paulo recusou, tá muito complicado o futebol, né? As contratações, tem jogadores valendo muito, estão gastando muito dinheiro e está cada vez mais difícil. Muito em função do que a Globo está fazendo, dando muito dinheiro aos clubes agora, para principalmente o próximo ano, e adiantando algumas cotas de televisão. Então 40 milhões para o São Paulo, que antes, por exemplo, São Paulo e Palmeiras recebiam 30 milhões da TV Globo para disputar o Campeonato Brasileiro. Agora eles vão receber cerca de 90. Então, eles dependiam muito da venda de jogadores para poder tocar o time. Agora, com o Lucas, a Inter ofereceu realmente esse dinheiro. O São Paulo recusou a proposta. A multa rescisória do Lucas é 81 milhões de euros, quase 190 milhões de reais. E a proposta, que girou em torno de 90 milhões de reais, não agradou nada à equipe do São Paulo, que recusou a proposta no meio da semana aí do Lucas. O Lucas é outro também que não deve ficar muito tempo no futebol brasileiro. Ele e o Neymar devem ser as próximas joias raras do futebol brasileiro a saírem. Outras negociações que acontecem no mercado do futebol, envolvendo aqui equipes brasileiras, é o Palmeiras em relação ao Luan. Tem gente achando absurdo. 3 milhões de euros pelo Luan? 3 milhões de euros, o Palmeiras vai pagar aí por 50% do passe do Luan. Metade do Luan é quase o valor do Cicinho, que o Palmeiras pagou pelo Cicinho junto ao Oeste. 2 milhões e meio do Cicinho, o Luan vale 3 milhões. O Luan vale 3 milhões e isso é... Vale tudo isso mesmo? Não, valer não vale. O Luan é um bom jogador. O Luan começou muito bem no São Caetano, depois ficou 1 ano e meio na França, no Toulouse da França, não fez absolutamente nada, tanto é que foi emprestado. E aí, no Palmeiras, no papel, o Luiz Felipe Scolari costuma armar times de guerreiros. E o Luan, sim, é um bom jogador, e muito em função do que o Felipão faz. Ele é esforçado. Ele é esforçado. E o Palmeiras, com esse dinheiro aí, poderia, por exemplo, investir num lateral direito, igual fez com o Cicinho. O Cicinho pagou barato ainda, o que está pagando pelo Luan. Mas o Luan não vale tudo isso, mas o Palmeiras está aí adquirindo muito, porque o Felipão pediu, e o Luan é uma peça-chave aí na peça no esquema tático do Palmeiras. O Luan na esquerda, tanto que o Wellington Paulista, que também está deixando o Palmeiras, vai acertar com o Grêmio. O Wellington Paulista jogou 2 vezes na função do Luan e não conseguiu fazer o que o Luan fazia. E é também difícil entender a cabeça do treinador. Quando o Luan não jogou o Wellington Paulista e o Kleber que joga de centroavante, porque o Palmeiras não tem um centroavante de ofício, o Kleber continuou de centroavante, o Wellington Paulista teve que voltar a marcar. Aí a cabeça do treinador é difícil entender. Mas o Palmeiras está sim, Edson, comprando 50% do Luan, cerca de 3 milhões de euros. O Luan vai ser aí jogador do Palmeiras, metade do Luan vai ser do Palmeiras. Já falamos do elenco do Santos, do Palmeiras, do São Paulo e agora o elenco do Corinthians. Você acabou de dizer que você elogiou bastante o elenco do Corinthians. Perdeu o Liedson vai ficar um tempo fora, teve que passar aí por uma cirurgia, está em final de temporada, veio da Europa, então é normal que ele esteja em final de temporada. Agora, em relação ao elenco do Corinthians, o que você acha desse elenco do Corinthians? Será que o Corinthians está acontecendo aquilo que aconteceu com o São Paulo? Eles não estão aguentando, Zé Roberto. O São Paulo ganhou aquele monte de partida seguida e depois deu aquela esfriada. Será que acomodou? Falou, não, estão ganhando todo mundo, agora vamos para cima e não precisa se esforçar tanto. E o Corinthians foi, e agora vem uma série de derrotas, 2 já seguidas. 2 já seguidas. O Corinthians perdeu para o Cruzeiro e agora foi derrotado pelo Avaí. Durante a semana eu falava, o jogo contra o Avaí em Florianópolis, o Corinthians perdeu, um resultado absolutamente normal. O São Paulo, é muito difícil vencer o Avaí, só que o Avaí está numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento, e é o que acontece. O Corinthians foi jogar líder do campeonato contra uma equipe que está na zona do rebaixamento. Se você quer ser campeão brasileiro, você tem que vencer essas equipes que estão lá embaixo. Agora, o elenco do Corinthians é um elenco muito bom, se você for analisar. O Chicão não jogou, o Corinthians teve alguns desfalques, o Chicão não jogou, o Alessandro também não, o Liedson,
São 3 jogadores aí, podemos dizer principalmente o Liedson, que é um grande jogador. O Liedson, na minha opinião, não perderia os gols que o Emerson perdeu. Agora, o elenco do Corinthians é um elenco forte. O Danilo, por exemplo, não vai jogar na quarta-feira, vai jogar o Alex. O elenco, o Corinthians, Santos e São Paulo no estado de São Paulo são os melhores. Mas depois o Corinthians em terceiro, o Palmeiras, em quarto o Palmeiras, aliás, em terceiro o Corinthians. Eu diria que o Corinthians tem um bom elenco. O que acontece com o Corinthians é a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo. O Campeonato Brasileiro é muito time parecido. Eu acho fraco tecnicamente. Tem muitos jogadores fracos. Se você for pegar, por exemplo, a Liga Espanhola, você pega o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi 6º colocado no Campeonato Espanhol. 6º, ficou atrás de Barcelona, ficou atrás de Real Madrid, lógico, as 2 potências mundiais, ficou atrás de Vila Real, Valência e Atlético de Bilbao. Se você pegar o Atlético de Madrid, o elenco conta com o Forlan, que jogaria em qualquer equipe do futebol brasileiro. E seria craque, né? Seria considerado um ídolo no futebol brasileiro de qualquer clube que ele passasse por aqui. Negociou agora o Agüero foi pro Manchester City, mas o Agüero jogava nessa equipe do Atlético de Madrid. Tem o Paulo Assunção. O Paulo Assunção foi renegado no Palmeiras há muito tempo atrás. Chegou a jogar a Série B na época do Palmeiras. O Palmeiras mandou embora. Ele é titular do Atlético de Madrid, talvez por um esquema de jogo. Tem alguns jogadores que se destacam. O De Gea, que foi para o Manchester United, um grande goleiro de apenas 20 anos. Talvez essas equipes da Europa, se tivessem com um elenco que jogasse o Campeonato Brasileiro, seriam campeões fáceis. Mas o Campeonato Brasileiro é muito misturado, muitas equipes boas, mas com nível técnico fraco, muitos jogadores parecidos. Por isso que o Corinthians não vai conseguir, mesmo pode até ser campeão, mas vai ser muito difícil acontecer o que o São Paulo fez quando ganhou com 6 rodadas de antecedência o Campeonato Brasileiro. Isso aí muito dificilmente vai acontecer no futebol brasileiro, que é muito parecido. É o que o pessoal fala, não tem mais bobo no futebol. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, é um campeonato muito extenso e é muito equilibrado. De falar em campeonato extenso, eu vejo o Campeonato Argentino, né? O que estão aprontando por lá para ressuscitar, salvar o River Plate. E o incrível, o River não pediu para fazer isso. Ao contrário do futebol brasileiro, quando os próprios dirigentes locais vão atrás da virada de mesa, buscam, como já aconteceu com o Fluminense, já aconteceu com o Gama, já aconteceu com diversas outras equipes. O Palmeiras foi atrás da virada de mesa e não conseguiu, graças a Deus. Tentou quando foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o River Plate, o Daniel Passarella, aquele homem que foi técnico do Corinthians, é o presidente do River Plate. Ele declarou que não quer essa virada de mesa, ele é contrário a esta alteração no regulamento do Campeonato Argentino, para o pessoal entender. Eles vão juntar a Série A do Campeonato Argentino com a segunda divisão, a La Promoción. Então vai ser um campeonato com 38 clubes. Só que ele é tão confuso que o River Plate vai ter que disputar o Apertura, que começa agora, semana que vem, até o final do Apertura, que vai até meados aí de dezembro, aí mais pro final do ano, quando tem aí uma pausa aí para as férias de final de ano dos jogadores. E depois ele começaria de novo um outro campeonato, esse outro campeonato de 38 clubes. Ou seja, o River disputaria a segunda divisão, o Apertura da segunda divisão, e depois voltaria automaticamente para a primeira divisão, juntamente com outras equipes que foram rebaixadas neste ano, no final dessa temporada do Campeonato Argentino. É muita confusão, né? É muita confusão. O River Plate já estaria, mesmo se não subisse no campo, subiria na virada de mesa. A opinião pública, torcedores estão fazendo manifesto contra isso, mas vamos ver, né? Se a Confederação Argentina, o Grondona, que é o que manda lá, o Ricardo É o Ricardo Teixeira desse, está lá há 350 anos na Federação Argentina, é igual o João Avelange já. Os dois estão mumificados e continuam lá. Ah, mas ainda bem que você falou do Ricardo Teixeira, pode encerrar o seu raciocínio, depois eu quero falar da festa do sorteio da eliminatória da Copa do Mundo. O Grondona fez essa análise, somente 4 clubes foram contra a princípio. O River Plate não pediu, é fato, não pediu para voltar à Série A desse jeito. Muitos jogadores reclamando da disputa, não se sabe ainda como seria a fórmula de disputa. A princípio seriam grupos e os melhores de cada grupo jogariam para ver quem seria o campeão argentino. Muito difícil mesmo a situação na Argentina, que também o país não passa por um bom momento, mas os torcedores lá, eles reivindicam, e o campeonato, não sei se vai acontecer isso daí, muito provavelmente sim, mas está tendo uma força muito grande da imprensa, dos próprios clubes e até de jogadores. As pessoas que fazem o evento, que fazem acontecer, estão reclamando muito em função disso aí, do que o Edson disse. O River Plate jogaria a Série B e subiria normalmente, sem problema algum, já que no ano que vem começaria tudo de novo com 38 equipes, um absurdo que estão fazendo na Argentina.
Deixa eu falar aqui do sorteio da Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai falar de Oeste, tem novidades, tem contratações chegando na equipe do Oeste. Daqui a pouco o Zé Roberto traz informação. Campeonato, sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo aconteceu sábado no Rio de Janeiro, lá na Marina da Glória. 30 milhões de reais custou esse evento, pago pelos contribuintes cariocas. O governo do estado do Rio e a prefeitura do Rio, cada um deu 15 milhões de reais para esse evento. Deu uma ventania perto da hora de começar o evento, que levantou toda a estrutura do lugar. Primeiro, que não era um lugar apropriado para isso. Era um lugar, foi instalado provisoriamente uma cobertura de lona. Ventou e estourou a cobertura de lona, saiu voando, tiveram que evacuar o local. É um absurdo um negócio desse acontecer. 30 milhões de reais. Aí os parceiros da FIFA, a Sony é parceira da FIFA, patrocina, e através do seu braço musical, a sua gravadora, impôs a Ana Carolina e o Ivan Lins para tocar. Os parceiros, o ranking da FIFA era ranking Coca-Cola FIFA. Eu queria ver se a Pepsi comprasse um país. A Pepsi vai jogar a Copa do Mundo. E como eles fariam, né? Sem contar que ficaram fazendo... Era showzinho daquilo, show disso. Ficava mostrando imagem que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O pessoal na Europa ficou marada. Porque o sorteio que interessava para eles, obviamente, era das eliminatórias europeias. E o sorteio das eliminatórias europeias foi deixado para o final por ser o mais importante. Só que lá na Europa, já era quase madrugada a hora que foram sortear os grupos europeus. O pessoal ficou bravo, já criticou, já começou mal a Copa do Mundo no Brasil com esse sorteio. A Dilma deu patada no Ricardo Teixeira. A Dilma não recebeu o senhor Ricardo Teixeira na festa. Ela ficou numa sala à parte. Ela se recusou a receber o Ricardo Teixeira e tratou ele, quando falou do nome dele, como senhor presidente da Confederação Brasileira de Futebol, senhor Ricardo Teixeira. Ao falar do Pelé, meu querido Pelé, 2 vezes, e pediu aplausos para o Pelé. Ignorou o senhor Blatter e ignorou o senhor Teixeira. Então, é um sinal de que alguma coisa... Alguém está enxergando as barbaridades. Teve sábado movimento, teve protesto no Rio de Janeiro, cerca de 200 pessoas foram protestar, o movimento fora Ricardo Teixeira, e tudo isso que aconteceu aí, que acontece com a Copa do Mundo no Brasil, que acontece com a Confederação Brasileira de Futebol, e que na verdade é tudo obscuro e ninguém fica sabendo. Zé Roberto. O Ricardo Teixeira já começou errado na sexta-feira. Não deu entrevista aos jornalistas ingleses. Ah, teve esse detalhe. Jornalistas ingleses invadiram lá o local. Eles invadiram o local, mas tudo bem. Ele falou, senhor Teixeira, o senhor não pode dar uma entrevista pra gente, uma declaração pra gente? Ele falou, de onde vocês são? Eles responderam, nós somos da imprensa da Inglaterra. Ele falou, eu não falo com a imprensa inglesa. Vocês são corruptos. Se a imprensa inglesa é corrupta, se os ingleses são corruptos, o que é o Ricardo Teixeira, né? Fazer o quê? Paciência é a mentalidade dele, ele é o senhor do futebol brasileiro. E o sorteio, como você bem disse, um sorteio muito caro, 30 milhões, muito dinheiro, que foi a FIFA, a CBF tem esse dinheiro, não precisava ser dos cofres públicos, mas já que foram um dinheiro jogado Pago fora. a Globo, diga-se de passagem, né? Foi um braço da Globo que organizou o evento. E como você mesmo disse, o sorteio europeu das eliminatórias da Europa, que era um sorteio que mais interessava, ficou muito tarde, os europeus já metendo a boca na estrutura do Brasil também, e os jogos da Copa do Mundo já estão marcados também, algumas partidas, lógico, não sabemos quem serão as equipes, para as 2 da tarde no futebol brasileiro, 2 horas da tarde, para atender o futebol europeu. Pessoal, jogar 2 da tarde em Manaus, como vai ser gostoso? Jogar 2 horas da tarde em Manaus. E certeza que eles vão colocar um jogo da Argentina, né? Não, argentinas que vão colocar aqui mais perto aqui para eles assistirem, né? Argentina deve cair no grupo da morte. A Argentina não tem sorte em sorteio. A seleção brasileira não disputa, né, as eliminatórias, evidente, é o país sede. As eliminatórias sul-americanas contam com 9 equipes. A sul-americana ganhou mais de uma vaga. O Brasil já está aí, eles têm mais de uma vaga, então muito poucos times da Copa do país sul-americano vão ficar fora. E da Europa destacar a França, que não era cabeça de chave devido ao ranking da FIFA. Descobrimos para que serve o ranking da FIFA. Para fazer propaganda da Coca-Cola. Também. E França e Espanha estão no mesmo grupo. Uma vai ser líder e a outra vai jogar repescagem. Com certeza deve ser que a francesa e a equipe espanhola vive um ótimo momento no futebol. Zé Roberto, ontem o Oeste esteve jogando pela Copa Paulista de Futebol. O Oeste foi derrotado pelo placar de 1-0 para a equipe da Inter de Bebedouro.
A derrota jogando praticamente com a sua equipe principal, salvo aí o goleiro, o Renato, que não jogou, jogou o Eduardo, algumas modificações no ataque, mas o Rogério, por exemplo, estava em campo, né? O Fabrício Carvalho, que deve ser da equipe principal aí do Campeonato Brasileiro da Série D, estava em campo, perdeu boas oportunidades no primeiro tempo, no segundo tempo levou sufoco da Inter, até que a Inter aos 40 minutos conseguiu fazer o gol da sua vitória. O Oeste tem um compromisso quarta-feira diante do Rio Preto, fora de casa, 3 horas da tarde, contra o Rio Preto. Vale aí uma permanência no G4, afinal de contas o Rio Preto ele tem o mesmo número de pontos do Oeste, está em quinto lugar, mas empatado com 6 pontos, mesmo número de pontos do Oeste. E o Oeste tem reforços, Zé Roberto. O Oeste trouxe reforços aí para o prosseguimento da temporada. Você mesmo dizia que o Oeste buscava zagueiro e goleiro. E o Oeste trouxe zagueiros e goleiros. O goleiro Paulo Mussi que jogou o Campeonato Paulista pela Linense. É muito bom experiente, jogador, é um bom goleiro. E com certeza desde o começo eu tenho dito, o Oeste conta com 2 goleiros, o Renato e o Eduardo, são 2 goleiros jovens. O Renato ainda com mais experiência, ele esteve aqui participando do esporte de primeira, falou, e o Oeste estava mesmo procurando goleiros e zagueiros. Trouxe o goleiro Paulo Mussi, vai ser titular dessa equipe, não tenho dúvida disso. E trouxe 2 zagueiros, o Fernando e o Guilherme, se não me engano é Guilherme, né? Isso, Fernando e Guilherme, 2 zagueiros. O Guilherme estava no Guarani e o Fernando estava no futebol paranaense. Os 2 atletas que devem se juntar ao Oeste, que sofria muito, jogava a Série D o Rafael Pedro e o Vagnão, e aí o Pedrão fazia dupla na Copa Paulista com um deles. Então era muito difícil, não descansavam. Agora o Oeste tem zagueiros, tem no mínimo 5 zagueiros. O Alberto não foi aproveitado, nem sei se continua no elenco. O Alberto, aconteceu um lance interessante ontem. O Alex William rasgou a camisa dele num lance do jogo e não sei por que não tinha camisa reserva pro Alex William. Aí ele teve que ir lá no banco e pegou a 13 do Alberto, que estava no banco de reservas. Ou seja, era um outro sinal que o Alberto não ia jogar, né? Aí pegou a camisa 13. Então o Alex William, que era o 10, virou o 13 durante o jogo, porque a camisa dele rasgou e não tinha outra para pegar. Não só o Oeste, como todas as equipes estão tendo muito problema, falando do Alex William, na armação da equipe. Até na Série A é muito difícil você encontrar uma equipe que tenha um meia armador muito bom. O Alex William está tendo uma outra oportunidade no Oeste. O Alex William, que não jogou muito o Campeonato Paulista, era mais opção do treinador. O ano passado ele esteve na Série D e na Copa Paulista. Foi um dos principais jogadores junto com o Rodrigo. O Rodrigo que hoje joga no futebol português. Mas o Oeste precisa tomar cuidado. Ontem, contra a Inter Bebedouro, a Inter não era um adversário dos mais fortes. A derrota contra a Penapolense dá para entender, porque a Penapolense é uma equipe que já vem formada há muito tempo, mas a Inter Bebedouro quase foi rebaixada para a 4ª divisão. Se salvou na última rodada, venceu o 15 Jaú lá em Jaú, e o CAT conseguiu perder também. E o Oeste perdeu para a Inter Bebedouro e assusta. Dá para assustar. O Sidão está fazendo investimentos, o Sidão e o Mauro estão fazendo investimentos. O ano passado já fizeram um grande investimento na Série D. O time não pegou, talvez por falta de experiência dos jogadores. Mas agora o Oeste, com essa derrota, tem que se ligar um sinal, já que era praticamente a equipe que disputa a Série D. O Fabrício Carvalho teve alguma oportunidade, ele que voltava de suspensão, já que ele foi expulso na primeira partida. O Fabrício Carvalho vai ser o camisa 9, deve formar dupla de ataque com o Marcinho. O Serginho deve ser o cara que deve chegar junto no meio campo. Talvez o Alex William pode nessa equipe, perca a posição. Mas o Oeste trouxe um bom goleiro agora, o Paulo Mussi, experiente, vai ser titular da equipe. Agora vamos ver como se comporta o Fernando e o Guilherme, 2 zagueiros, que também a equipe rubro-negra trouxe. Dá para brigar pelo acesso? Eu acho acesso à Série C muito difícil. Depois o Oeste vai jogar contra o Grupo 8. O Grupo 8 tem, sem dúvida nenhuma, um dos grandes favoritos a garantir a vaga na Série C, que é o Juventude e o Cianorte. São 2 equipes que fizeram. O Cianorte fez um ótimo campeonato paranaense e o Juventude vem se reestruturando depois da queda. O Juventude que já esteve na Série A e agora caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Juventude, através de seus empresários, vem montando um bom time. O Oeste deve ter, não só o Oeste, qualquer um que passar desse grupo deve ter muitas dificuldades na próxima fase de mata-mata. O Oeste é um jogo importantíssimo sábado, precisa vencer o Mirassol. É jogo de 6 pontos. E se o Oeste perder para o Mirassol já passa e o Oeste cai fora dos 2 primeiros colocados. Destacando o Sene, né? O Sene venceu o Mirassol 4-1 nessa última rodada. E o Oeste que deixou 2 pontos, eu vejo assim, deixou 2 pontos, já que vencia por 3-1 a equipe do Sene. Deixou 2 pontos lá. Se o Oeste não tivesse deixado esses 2 pontos, o Oeste hoje era líder do grupo com um jogo a menos.
Zé Roberto, obrigado pela sua participação. A gente volta amanhã em 107,7 MHz no rádio, a partir do 12h10 com o Esporte de Primeira. E na quinta-feira a gente traz aí novamente o Esporte de Primeira 2.0 na nossa Web TV, falando e analisando a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro e também da Copa Paulista. O Oeste joga contra o Rio Preto, 3h. Na quarta-feira, obrigado pela sua participação. Amanhã, 12h10, em 107,7 MHz no rádio e para o internauta conectado no rádio FM 107.com.br, pessoal que ouve ao vivo o som da 107 na internet. Obrigado, Edson, e obrigado a todo mundo aí que prestigiou a nossa estreia no Esporte de Primeira 2.0. E amanhã, com certeza, muitas informações dos grandes e do Oeste também com os novos reforços. Obrigado a você, amigo internauta conectado aqui conosco. Você pode acompanhar depois você pode acompanhar depois também aí este vídeo no YouTube, também no nosso canal de vídeos, na galeria de vídeos no site da 107 FM. Obrigado a você pela sua audiência aqui na internet. Amanhã, 12h10, tem mais Esporte de Primeira no rádio na 107 FM. Um abraço.